Do que se trata a cidadania? Muito se fala sobre a importância de ser um cidadão, mas poucos sabem o significado disso. De forma bem resumida, o cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos políticos de um Estado. Cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão, o que na prática significa poder participar do governo e também poder ser ouvido pelos representantes políticos. Eu sou Cíntia Brunelli e o tema de hoje é cidadania, seu significado, sua importância e exemplos para você entender esse assunto que é super importante. Aliás, posso dizer que o vídeo de hoje é um dos mais importantes da história desse canal. E eu te convido a se inscrever, porque toda semana tá saindo vídeo novo por aqui de assuntos fundamentais para você que quer se esclarecer. Vamos lá, o que é cidadania juridicamente falando? Para a Constituição Federal, o cidadão é o indivíduo que é titular de direitos políticos, que seria poder votar. Os direitos de cidadania são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, que é quando você tira o seu título de eleitor na Justiça Eleitoral. Nesse momento, você adquire capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa é quando você tem o direito de votar. Por isso é ativo, você está indo votar. E capacidade eleitoral passiva é preencher as condições para poder ser votado. Para poder ser votado, você deve possuir a capacidade eleitoral ativa, ou seja, precisa ter o direito de votar, e também deve ter mais alguns requisitos, como, por exemplo, a filiação partidária. Existem mais requisitos, mas eu não vou me aprofundar aqui, senão esse vídeo ficaria muito longo. Nesse momento, saiba que juridicamente você se torna cidadão quando você faz o alistamento eleitoral, que é quando você tira o seu título de eleitor e aí você adquire a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Mas a ideia de cidadania se resume apenas a ir às urnas no dia da eleição? É claro que não. Segundo o sociólogo britânico Thomas Marshall, a cidadania é uma condição na qual o indivíduo tem posse de 3 tipos de direitos. O primeiro tipo são os direitos civis. Direitos civis são aqueles que garantem a vida, a segurança, a propriedade, a liberdade de ir e vir, o acesso à justiça, a inviolabilidade do lar, dentre outros direitos. Perceba que eles estão relacionados à liberdade individual. O segundo tipo são os direitos políticos, que se referem ao direito de participar da política e da administração pública. Significa não só ir votar, mas também a organização de partidos políticos, a existência de instituições legítimas, entre outros. Por fim, temos o terceiro tipo, que são os direitos sociais, que garantem que o cidadão possa usufruir de educação, saúde, aposentadoria, salário justo e serviços públicos de qualidade em geral. Eles são baseados na ideia de justiça social e de participação de todas as pessoas nas riquezas produzidas pela sociedade. Segundo Marshall, existe uma ordem lógica na conquista desses 3 tipos de direitos. Os direitos civis são os mais básicos, que possibilitam a conquista dos direitos políticos e, por meio da participação política, os cidadãos conquistam os direitos sociais. Havendo direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, podemos dizer que existe cidadania. Como diz a nossa Constituição Federal, todo poder emana do povo, e esse poder também é exercido quando você acompanha e fiscaliza a atuação do poder público. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai acompanhar e fiscalizar se você sequer sabe ao certo os deveres do Estado perante a sociedade? Essa é a realidade em que vive a maioria da população. Por um lado, a pessoa gostaria de ser mais esclarecida e atuante, mas por outro lado, ela não faz a menor ideia de como fazer isso. E eu te digo, o primeiro passo é aprender sobre os direitos e deveres. Como eu sempre digo aqui, estude! Todo mundo tem capacidade de aprender o direito, ao menos para ter noções básicas daquilo que é o mais importante. Se você está aqui agora assistindo a esse vídeo, você tem condições de aprender. Então não fique apenas nesse vídeo aqui, assista mais. Aqui no canal eu tenho centenas de vídeos. Estude!
centenas de vídeos gratuitos. Estude! E se você quer se aprofundar ainda mais, indo além dos vídeos gratuitos, vire meu aluno, assista às aulas do curso Primeiros Passos no Direito. Aliás, você pode fazer os dois, assistir o conteúdo gratuito e também virar aluno do curso. Mas estude, seja como for, estude! O Estado, através dos seus agentes estatais, tem o dever de atuar com base em diversos princípios, como legalidade e eficiência, e deve prestar contas dos seus atos. E essas contas serão melhor e melhor prestadas quanto mais e mais pessoas souberem exigir aquilo que do Estado se espera em uma atuação estatal de mais qualidade. O que se percebe hoje em nossa sociedade é que as pessoas têm muitas expectativas sobre o que o Estado vai fazer em benefício delas, mas ao mesmo tempo possuem aversão a se informar sobre os direitos e deveres. Em uma comparação, seria como um pai ou uma mãe que quer que o filho vá bem na escola, mas nunca para perguntar ao filho como vão indo as aulas. Nunca olha quais notas o filho tira, nunca checa se ele está fazendo os trabalhos e os deveres de casa. Na prática, se a criança nunca é acompanhada, se ela está tendo um desempenho bom ou ruim, as chances são de que se ela tiver um desempenho ruim, talvez ela nem se preocupe, porque ninguém está nem aí mesmo. O que acontece com as pessoas que ocupam cargos de poder é algo semelhante a isso. Se a pessoa sabe que ela pode fazer o que bem entender e não vai ser cobrada por isso, talvez ela não se dedique tanto assim e use a máquina pública apenas em seu próprio proveito. Mas Cíntia, não deveria ser assim, as pessoas deveriam agir com ética por conta própria. Realmente, deveria ser assim mesmo, eu concordo. Mas cá entre nós, esperar que as coisas aconteçam dessa forma, me desculpe, é uma ingenuidade, é uma inocência, é coisa de quem acredita em contos de fadas. Talvez um dia a gente possa viver nesse cenário de ética em que a pessoa faça o certo simplesmente porque é o certo a se fazer, mesmo que não haja ninguém olhando. Mas eu te pergunto, esse é o cenário que nós vivemos hoje? O que é que você acha? Não, né? Então não fique contando que as pessoas vão ser honestas pura e simplesmente porque a honestidade é o certo a ser feito. Muitos, infelizmente, não são assim. Eu vou fazer outra comparação para você entender. Você certamente já deve ter recebido uma tentativa de golpe no seu WhatsApp. Tipo bandidos que se passam por pessoas da família, usando a foto da pessoa, e aí dizem: "Oi, aqui é a tia Quincota, eu troquei o meu número, salva o meu número", com o objetivo de depois pedir dinheiro para você. Conhece esse golpe? Sim, né? Se você partir do princípio de que você deveria confiar na honestidade das pessoas, porque elas deveriam ser honestas e ponto final, aí o que é que você vai fazer quando o bandido te mandar mensagem no Zap, fingindo que é a tia Quincota? Você vai cair no golpe e você vai transferir dinheiro para o bandido. Os golpistas se aproveitam da inocência e da ingenuidade de certas pessoas que não conseguem detectar a maldade da situação. No poder público acontece a mesmíssima coisa. Quanto mais inocente e ingênuo você for, mais os golpistas de colarinho branco vão se aproveitar do dinheiro que você paga arduamente nos seus impostos. Dinheiro que poderia ser usado pelo bem da sociedade, mas que é desviado para bolsos de particulares que se aproveitam da ignorância e da alienação das massas. O conceito de cidadania vai muito além de ir às urnas. Ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo uma participação ativa no que diz respeito aos problemas pelos quais a sociedade atravessa. É participar ativamente do governo, se preocupando em saber o que tem sido feito. É dever de todo cidadão responsável colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar para promovê-lo, o que inclui fiscalizar o poder público. Mas, como eu já disse anteriormente, isso é impossível quando você é ignorante e alienado sobre os direitos e deveres. É impossível jogar bem um jogo quando você desconhece as regras desse jogo. Os governantes conhecem perfeitamente as regras, com todas as suas brechas e exceções. E você? Até quando você vai ficar sem saber nada?
A cidadania deve ser entendida como um processo contínuo. Algo contínuo é algo que você faz sempre, e não só quando você vai na urna votar. E esse processo contínuo almeja a realização gradativa de uma sociedade mais justa e solidária. Mais e mais justa, mais e mais solidária. Mas justiça e solidariedade só são alcançáveis quando as pessoas aceitam fazer também a sua parte, que reside em estudar os direitos e deveres. É ser também uma pessoa útil para a sua comunidade, fazendo o seu papel de contribuir na evolução do meio ao seu redor. Em um grupo, cada pessoa importa. Toda mudança no mundo é uma mudança que começa a um nível individual. Uma pessoa faz a diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se 7 pessoas deixassem de existir na história da humanidade, você acha que elas fariam falta? Talvez você diga que não, pois 7 é um número irrelevante em face das bilhões de pessoas que já passaram pelo planeta Terra. Mas e se eu te dissesse que essas 7 pessoas foram Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin e Adolf Hitler? Você concorda comigo que a história teria tido um rumo totalmente diferente? Essas 7 pessoas foram responsáveis por gigantescas mudanças nos fatos históricos que nos trouxeram até os dias de hoje, para o bem ou para o mal? E considerando que toda mudança no mundo começa em um nível individual, por uma única pessoa, podemos pensar no poder que representa quando toda uma coletividade desperta sobre um assunto. Cada pessoa importa e juntas o poder é ainda maior. Cada pessoa pode sim fazer a diferença e unidas por um propósito, essa diferença é ainda mais significativa. Vamos então fazer a nossa parte, que é sim importante. Existe sim um motivo para cada um de nós estar aqui, que é o de buscar tornar esse planeta um pouco melhor, com aquilo que estiver a nosso alcance. Existe algo que você pode fazer ainda hoje, que ajude a mudar a sociedade. Se você não sabe ainda o que é isso, comece estudando, aprendendo e se tornando consciente sobre o que precisa ser mudado. Como eu sempre digo, ninguém muda aquilo que não conhece. Tornar-se consciente é um excelente primeiro passo. E em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais alienadas, egoístas e olhando apenas para o seu umbigo, você pode acreditar que ter a iniciativa de aprender algo de útil que possa aplicar para ajudar outras pessoas pode sim fazer a diferença. É como aquela história da criança que estava na praia, salvando as estrelas do mar, ajudando estrelas do mar a voltarem para o mar, até que um senhor disse que aquilo ali não faria diferença alguma, porque todo dia o mar traz muitas estrelas do mar até a praia, e nem todas seriam salvas. E aí aquela criança respondeu: mas essas estrelas do mar que eu salvei, eu fiz a diferença. O fato de você não poder mudar o mundo inteiro não significa que não há algo que você possa fazer na sua realidade próxima, para as pessoas ao seu redor, às vezes para uma única pessoa que precisa de você. Cada pessoa importa e há algo que você pode fazer, mas você só vai poder fazer alguma coisa se você antes souber o que precisa ser feito, o que deve ser feito. E é por isso que você deve despertar para essa realidade de que você precisa aprender sobre os direitos e deveres. Assuma esse compromisso, volte aqui no canal e assista mais vídeos. Assuma para si mesmo o compromisso de ser um cidadão plenamente consciente. Se você chegou até aqui e você vê sentido em tudo que eu falei, escreve nos comentários. Eu decido aprender o direito. E cumpra aquilo que você se propôs. Estude todos os dias, nem que sejam 2 ou 3 vídeos por dia, mas todos os dias. Volte aqui no canal, faça maratona Cintiaflix, mas não aceite de jeito nenhum a ignorância e a alienação. Estude, aprenda o direito. Você é plenamente capaz. Esse foi um dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui no canal e é uma alegria saber que você me acompanhou até o fim. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!